botar aqui para menos 1/8. Para menos 1/8. Ômega mi AD. Comutador de gama A e gama B. Elemento alfa-beta. Vamos pegar agora o campo de Marx. Suponhamos que esse campo φ seja um campo que esteja na representação meio-meio. Vou dar um intervalo daqui a pouco. Tá? Então, suponhamos que esse φ seja um campo A, tipo Marx, um campo A de X. É um campo vetorial, uma representação vetorial do grupo de Lorentz. Uma representação meio-meio. Então ela tem índice 0 com os dois. Então a gente sabe que os geradores do grupo de Lorentz, na representação vetorial, nós já conhecemos. Os geradores sigma AB, na representação vetorial, eles têm essa forma de elemento de matriz aqui. I, eta AC, delta BD. Delta AD, delta BC. Isso aqui são os geradores do grupo de Lorentz na representação meio-meio, os elementos de matriz dos geradores na representação meio-meio. Então isso significa que a nossa derivada covariante vai ser dmi da A de X vai ser dmi I I sobre 2, ômega mi, CB, gerador, sigma, CB. Elemento A, B, AD de X. É a derivada covariante. Bota agora os geradores, seus elementos de matriz atuando no campo. E agora esse objeto aqui é o começo. Esse objeto aqui está aqui. Então eu vou produzir o I, então vai ficar I com I sobre 2, vai produzir menos meio, G, ômega mi, CD. Aí o primeiro termo, ele produz um eta de AC e um eta de BD, um eta, que é AC, CDAB. Vai produzir eta CD, esse elemento de matriz aqui vai ser delta AC, eta BB, menos eta CD, delta AB, vezes AB, né? Então, quando isso aqui atuar aqui, esse D aqui vai virar B, e esse C vai virar A. Então vai produzir ômega mi A. O B vira B. AB, AB. E o outro termo vai ser menos ômega mi. Aí o C vira B. Vai ser exatamente esse termo, só com isso aqui trocado. Então, como isso aqui é assimétrico, esse sinal menos se compensa, dá um fator 2. Então, no final de tudo, substituindo isso aqui, e fazendo esses cálculos, lembrando que ômega mi AB é igual a menos ômega mi BA, por causa da antissimetria, né? Ômega mi AB é antissimétrico em AB, porque os geradores de Lorentz são antissimétricos em AB. Esse resultado é que dá no final de tudo. Dá para nós menos G ômega mi A. Então, essa é a derivada covariante. Então, se esse campo é o campo de Maxwell, essa é a derivada do campo de Maxwell com a gravitação. Isso aqui está acoplando, vamos ver depois, isso aqui está acoplando o potencial vetor eletromagnético com o campo de gravitação, com a convenção de espírito. É a derivada covariante atuando nos campos da representação meio. E assim vai. Se eu agora quiser pegar a representação de spin 3D, a representação de raiz de Schwinger, é só colocar o gerador correto.
Só lembrar, se eu pegar o campo na representação no meio, sei que eu pego esse campo aqui na representação no meio, mais meio 1. E a representação dos em 3 meios, é o campo de raditos ímpar. Foi uma trabalho aqui no Marcos Brasil. Fala aí. Eu peguei um campo ali, né? O aluno. E foi o campo esse. Esse campo aqui é um campo que, dentro do ponto de vista do grupo de Lorentz local, tem spin 1. É o campo que seria, vamos dizer, o campo que no espaço de Minkowski volta a Maria representa o campo de fora. É o campo da representação meio-meio. Tá? Ele não tem esse espaço-tempo. Ele tem índice de Lorentz. Índice de Lorentz local, mas uma índice de espaço. Depois eu vou ver como é que eu vou poder ligar isso no espaço-tempo. Por enquanto eu estou fazendo o seguinte: teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Não é nem de um grupo de Lorentz. O grupo é SO3. Por que não é SO24? Ou por que não é SO35? Posso fazer tudo que eu estou fazendo aqui, vale para qualquer SO35. Você sabe todo o meio-meio, você sabe o meio-meio do quadro, e a beleza uma. Lembra, o nosso curso de elétrica vai demonstrar o que é a representação meio-meio, no fundo a representação. O que é a representação meio-meio do grupo de Lorentz? A representação meio-meio do grupo de Lorentz é a representação meio-zero, tensorial, zero-meio. Então é uma representação em que eu faço um produto psi alfa e um π alfa ponto. Essa representação é essa representação assim: psi alfa e alfa ponto. Psi alfa e alfa ponto são tensores de rank 2. Eu posso ver como eu tenho 2 índices aqui, então esse aqui é um objeto que tem 4 componentes. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Tem 4 componentes. Então é uma matriz 2 por 2. Uma matriz 2 por 2, tem 4 elementos. Eu posso recompor essa matriz de uma parte simétrica. Uma parte assimétrica, só recapitulando. Então, esse objeto aqui eu somei e subtraí essa grandeza. Isso é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica, 2 por 2, tem 3 elementos. Uma matriz antissimétrica, né? Essa aqui é uma matriz antissimétrica, 2 por 2, tá? Tem 1 elemento. Então, se isso aqui tem 1 elemento só, isso aqui é um escalar. Se isso aqui tem 3 elementos, isso aqui é um objeto. Quando eu faço essa representação meio-meio, né? Esse objeto aqui tem dimensão 4. 2J mais 1, 2I mais 1 vezes 2J mais 1. 3 mais 1, 4. Um objeto está aqui, outro objeto está aqui. Esse objeto, né? Então, esse objeto aqui nós sabemos, nós podemos escrever, né? Se alfa e alfa ponto, isso aqui é equivalente a isso aqui. Si barrado, sigma min e alfa ponto. Então, ó. Esse objeto aqui, a representação meio-meio, na verdade, ela é a representação vetorial do índice. Esse objeto é isso aqui. Então, esse objeto, esse A, é a representação meio-meio do grupo de Lorentz, mas a representação meio-meio do grupo de Lorentz, ela é caracterizada por um índice espaço-tempo, por um índice das matrizes de Pauli. Cada dimensão. Quer dizer, 2 por 2 vai na versão cada dimensão. Isso aqui é pura representação do grupo de Lorentz. Tá? Mas é o grupo vetorial. Tudo que a gente mostra no final de tudo é que essa representação, né, meio, é isso que a gente tem que fazer. O exercício é isso. Lá no curso de eletromagnetismo, meio, vezes 0,5. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Se barrado é uma linha. Ou seja,
multiplicar um fermo-left por um fermo-right é pegar a representação vetorial. É exatamente o que a gente falou ontem sobre a questão da massa do campo direito, no nosso curso eletrofrágil. É aqui que entra o left com left, né? Então é aqui que entra o campo vetorial. A gravidade está aqui, ó. Left barrado é 0,5. Então 0,5 vezes 0,5 dá 0,1. Então a gente mostrou aqui 0 e 1. 0, 3 é positivo, mas 1. Então é a teoria de grupo a teoria de grupo do Lorentz. Está dando isso aqui também. Esse é, então, ele quer dizer, você pode pensar nisso, você pode construir a representação vetorial do grupo de Lorentz como um produto tensorial do psi e do π, claro. Mas ele não pode ser só ele, do campo do Maxwell, ele é só ele. Não, mas aí isso é álgebra linear, isso não é física. Isso é álgebra linear. Aí você diz que esse psi alfa, você está dizendo isso. Um psi alfa, que alfa quanto? Isso aqui, na verdade, é psi alfa, tá? Sigma mi, aqui, vezes sigma mi alfa. Rearranjamento de Fiat. A gente está fazendo lá no curso de grupos. Isso é o rearranjamento de Fiat. Isso aqui é o vetor. É isso aqui que eu vou interpretar como meu amigo. É como se o meu amigo fosse composto por dois términos. Tem até gente que trabalha isso. Vocês olharam o livro do professor Baruch, ele faz uma formulação da eletrodinâmica onde o fóton é composto por um férmio e por um antiférmio. Mas a teoria de grupo está nos dizendo isso. Mas isso aqui, vamos dizer, é só a teoria de grupo. Aí eu identifico isso aqui como um objeto vetorial. É a teoria de grupo, mostrando que o vetor é sempre o produto de dois estritores. Mas isso não significa que fisicamente eu tenho um estado ligado. Isso aí é uma coisa algébrica, não é uma coisa dinâmica. Tá? Só isso. Depois eu vou voltar no intervalo. Só vou fazer o meio, fazer o raio da Schwinger e já vou intervalo. Então, quem é o gerador agora? O campo de Rayleigh-Schwinger, qual é a característica do campo de Rayleigh-Schwinger? O campo de Rayleigh-Schwinger, ele é uma mistura do campo de Dirac com o campo de Maxwell. Ele é um objeto assim. Ele é um psi A 0, 1, 2, 3, alfa 1, 2, 3, 4. Esse é o campo de Rayleigh-Schwinger. Esse campo aqui, isso aqui tem spin 0 e spin 1. Esse cara aqui tem spin meio. Então 0 com meio dá meio. 1 com meio dá meio e 3 meios. Então esse campo ele está apto a ter spin 3 meios. Eu tenho que jogar fora esse e esse. Quem que joga fora esses spins aqui é a supersimetria. Estou falando sobre isso. Só relembrando que esse cara aqui é o campo de Rayleigh-Schwinger. Então ele tem um índice A e um índice alfa. Então quem é o gerador dele? O gerador dele, nós já vimos isso, quando um campo tem dois índices, né, um índice em cada representação, o gerador é o produto tensorial, a identidade de um identidade. Né? Então quem é o gerador sigma B? Lembrando aí do grupo de Lorentz. Lembrando aí das nossas aulas sobre produtos tensoriais, sigma B vai ser a identidade da representação meio-meio tensorial, o gerador na representação escritorial. Quem é o gerador na representação escritorial? I sobre 4, o mutador de gama A e gama B. Depois, mais, quem é o gerador do grupo de Lorentz na representação vetorial? É o sigma AB meio-meio, que nós já sabemos quem é, nós fizemos ainda agora, tensorial, a identidade do espaço escritorial, a identidade do escritorial. Vamos colocar assim. Então, como é que vai ser a derivada covariante? Derivada covariante do campo de Rayleigh-Schwinger, se a alfa de x vai ser dmi psi a alfa. Aí quando eu pegar esse pedaço aqui, ele vai deixar o índice vetorial intocado e ele vai mexer só nesse índice aqui. Então ele vai produzir, o IG vai produzir menos 1/8 ômega mi CD gama C
gama D, alfa, beta. Então, primeiro, a identidade no setor vetorial. Então, ela não mexe no índice vetorial. O índice vetorial fica intocado, beta. Depois, agora, a conexão, ela pega o gerador, o segundo gerador. O gerador que vai mexer só na representação vetorial. Então, eu tenho mais IG, então vai ficar mais IG sobre 2, eu tenho um outro I, vai ficar menos 1,5. Vou esquecer do G. Ômega mi A, D. Então, no primeiro caso, quer dizer, eu faço a conexão de gate, ela só mexe no caso vetorial, ela vê só, ela se acopla com o setor de spin meio, então ela usa exatamente, ela trabalha como se fosse exatamente o Dirac, e depois ela vai olhar para esse índice como se fosse o Maxwell. Então, ela usa os resultados anteriores, ela usa essa parte para Dirac e usa essa parte para Maxwell. Então, essa é a derivada covariante. Mas isso aí está acoplando um campo de spin 3 meios com o Z. Campo de spin 2, não sabemos ainda que é spin 2. Mas na supergravidade é isso que aparece. Quando a gente fala do campo de Harita-Schwinger, de spin 3 meios na supergravidade, a gente está falando exatamente dessa derivada covariante. Mas o grupo de Lorentz, o local está me dando isso. Isso que eu quero dizer para vocês que é o bônus desse formalismo. Ele automaticamente ele varre qualquer coisa. Está tudo aí. Então não precisamos ficar criando atalhos para contornar o problema do formalismo dentro da verificação. Vamos olhar, são 15 para 6, eu vou fechar agora para dar um intervalo. Então, com isso, a gente mostrou duas coisas. Nós estamos tentando construir uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz, o SO13. Nós estamos construindo Young-Mills. Então, o que nós fizemos agora nesse primeiro tempo foi Young-Mills para SO13. Nessa formulação, nós introduzimos a conexão de gauge, chamada conexão de spin. E os campos de matéria, os campos são representações de SO13. Então, nós introduzimos campos φ que pertencem a representações IJ de SO3. E aí, a derivada covariante de cada objeto desse vai seguir o padrão de Young-Mills, como nós estamos colocando, e mais G. Aí tem o fator 2, por causa do ômega mi AD sigma AD. E essa matriz aqui, que é a representativa da álgebra de Dirichlet, ela vai atuar nos índices convenientemente, de acordo com os índices que esse campo trouxer, essa matriz aqui sabe como agir. Nós então sabemos que o campo ômega mi, segundo Lorentz, nós vamos fazer uma transformação então de SO13. Esse campo aqui se transforma desse modo, típico de Young-Mills, né? Campos de matéria, φ, vai em filinha, então lambda, x, φ, que são as transformações locais, e a derivada covariante, dmi, por ser covariante, ela vai em dmi, filinha, que é dmi', porque o lambda e o ômega aqui dentro vai se transformar, filinha, igual a lambda, dmi. É justamente a ideia do lambda. Então, a gente cumpriu cegamente, sem saber o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho de
simplesmente reproduzir o formalismo. Agora vamos começar no próximo tempo a conectar isso. Por que é que pode haver gravitação? Quer dizer, a história que você aí, você criou uma primeira, você sabia que tem um dos coisas de espinho, e você criou um campo gay de espinho, que é o outro. Aí todo mundo acompanhou, exatamente, é isso mesmo. É isso. Agora, claro, nada, não estou dizendo nada óbvio, porque gravitação está aí. Não sabemos agora por que é que nós podemos tirar daí alguma coisa ligada à gravitação. Certo? É importante observar, que eu estou chamando a atenção para vocês, para a ideia de que, pela formulação de Young-Mills, a gente consegue ir mais longe. Claro, quando Einstein propôs a relatividade geral, e quando houve a formulação geométrica da relatividade geral, ainda nem se discutiu o grupo de Lorentz, isso era 1914. Não sabia nem o que era spin ainda, né? O spin só apareceu em 1925. Então, isso aí foi construído, vamos dizer assim, dentro de uma aventura geométrica. E a formulação vai perfeita. A questão é que Dirac já levantou essa bola em 1900 e logo depois da descoberta do spin tipo 27, Dirac já levantou essa bola. E o problema da formulação geométrica seria a introdução externa. Agora já se sabia o que era spin, Dirac já tinha escrito a equação, foi em 28, ele já tinha escrito a equação de Dirac, a equação relativista e quântica do elétron, né? Então ele já sabia que tinha um problema de como incorporar essas representações dentro da formulação da relatividade geral. Porque a formulação geométrica da relatividade geral não é baseada no grupo de Lorentz local. Ela é baseada nas transformações gerais de coordenadas, que é um outro grupo, é o grupo SL4R. O grupo SL4R não admite representações extraordinarias. Então, o grupo SL4R não reconhece o elétron. Para ele não existe elétron no cósmos. Para ele, o elétron e o cósmos são partículas estelares. Então, esse é o problema da relatividade na formulação geral. Tanto que ela está errada. Outro mecanismo de resolver isso, via tetradas. Mas aí, no fundo, é um artifício, é um mecanismo, é um acessório que você tem que colocar na formulação. Aqui não. A formulação é linear. Você parte da ideia de vamos introduzir uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz, o SO3. SO3, a coisa mais fundamental dele são os términos. Meio zero, zero meio, meio zero, zero meio. Acabou. E aí os términos estão dentro. Praticamente eles já são natos dentro da formulação. E aí você vai estendendo. Agora, por que é que tem spin 2 aí? Por que é que essa conexão do spin pode estar mediando uma interação gravitacional? E isso nós trabalhamos aí. Nós estamos fazendo um exercício acadêmico. Transpor a formulação de Young-Mills para o grupo SO3. Isso a gente sabe fazer. Daí de repente a gente já pergunta, vem cá, por que não tem foto com Marte? Daí já fica meio assim, não tem foto com Marte. Agora vocês usam foto assim, né, com espinho, carregando espinho. Eu vi uma outra coisa. Foto sempre tem espinho. Não, eu sei, mas aqui você está botando para ele um sigma D, certo? Gerador. Mas no grupo lá, a gente coloca isso o tempo todo. Na formulação do espaço do código, o grupo de lógica é tudo igual. Não sei. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: isso é um espaço interno. Isso não é um espaço interno. Então, eu entendi a tua questão. Eu acho que tem três fótons. O fóton de Maxwell, certo? Depois tem o fóton que vê pelo formalismo da massa, de massa, e ele não sabe por que não aparece sobre a quantidade, não aparece. E aqui está um outro fóton que está colocando, ligado com um sigma AB, uma outra característica do fóton. Ele também quer saber como é que vai acontecer com esse fóton. O fóton de massa, por exemplo, até hoje não sabe o que acontece com ele. Ficou um fóton. Estou dando a curiosidade é que esse fóton, spin, o que vai acontecer com ele? Vamos ver então quando a gente introduzir realmente a gravitação.
o que vai acontecer. Como é que eu vou tirar uma teoria que aporta o Marx ou a gravitação? No foto de massa apareceu o formalismo, mas ele não deu uma constituição, uma identidade muito clara. Aí, vamos dar um chamarim, são 5 para as 6, vamos até 6h15. Certo?